Então vai ser uma aqui fala, aqui, oi, e eu vou, uma bagunça minha bancada aqui. E eu vou contar pra vocês sobre o meu filho, que tem TDAH, então, tá? E como foi que a gente descobriu que ele tem TDAH, como a gente fez pra lidar com isso, quais são as atitudes que a gente vem tomando cada vez mais pra melhorar a qualidade de vida dele, e tem melhorado e muito, tá, gente? A qualidade de vida do nosso filho, que tem TDAH, que é um menino extremamente inteligente. Uma das professoras dele diz que ele beira a superdotação, né? Ela arriscaria dizer que ele teria isso, mas ele tinha dificuldades em coisas simples, como, por exemplo, se concentrar e aprender a ler e escrever. Eu usei esse hidratante aqui, tá? Minha pele tá bem ressecada, porque ontem eu só tirei a maquiagem, não passei nada de hidratante. Fui bem porquinha ontem de noite. Eu fui bem, como é que é? Imprudente com a minha pele. O Vicente tem 7 anos, nasceu uma criança que chorava muito. Meu segundo filho. E eu não sabia que ele tinha, ele chorava muito mesmo, e ele tinha a PLV. Ele teve alergia à proteína do leite. Ele mamou só no peito, até eu descobri, demorou 3 meses, o guri chorava dia e noite. E eu sabia que não era normal, porque uma criança que... Porque eu tinha tido uma menina, né, antes que dormiu, né, teve aquele período, mas depois dormiu e tal, enfim. Sofremos bastante. Quando eu fui descobrir meio sozinha, até conseguir médica e tal. Descobri conversando com uma mãe ou outra, que ele tinha uma PLV. E quando eu tirei o leite, totalmente, a proteína do leite não tinha nada a ver com lactose na minha alimentação, ele parou de chorar, né? Ele sempre foi mais irritadinho, mais inquieto, mas ele parou de ser uma criança tão chorona. Passou um ano ali, passou o APLV, ele começou a consumir esses produtos, mas ele sempre foi muito agitado, ele mamou até os 2 anos, eu tirei o peito dele à força, porque eu não dormia, e eu tinha que trabalhar na época no banco, acho que esse foi um dos motivos do meu estresse, né, dos meus picos de estresse, que eu não dormia. Só pra vocês terem uma ideia, uma semana antes de eu tirar o leite dele, de eu tirar o peito dele à força, né, que eu digo pintar e dizer que não dá mais pra dar, e ele chorar, assim, porque eu já tinha tentado de tudo, vou tentar ser breve aqui, tá, e não conseguia tirar ele do peito, tá? Então, e eu não dormia. Naquela semana ele acordou 6 vezes numa noite. E eu disse, não, agora chega. Pensa, acordar 6 vezes numa noite, uma criança que já não, sempre foi gordinho, não precisava do peito para alimentar, ele comia muito bem, ele sempre comeu muito bem comida, fruta, ele se alimenta muito bem, melhor que a minha filha. Isso estava acabando com o meu psicológico. Na época eu não trabalhava em casa, eu não podia me dedicar 100% a ele, então eu precisava trabalhar, então eu tinha que dormir. Né, tirei o peito dele à força. E assim, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque sabe o que é? Eu tirar, ele acordou 2 noites, eu acho, na terceira noite esse guri dormiu a noite inteira. Sabe o que é? Depois de 2 anos, uma mãe e um filho dormiam uma noite inteira. Nós nunca tínhamos dormido uma noite inteira eu nunca tinha dormido uma noite inteira desde que ele tinha nascido. E não era acordar 1, 2 vezes, era acordar 4 vezes no mínimo numa noite, tá? Então era bem desafiador, tá? Mas assim, às vezes eu também falava pro meu marido, ele chorava incessantemente, às vezes do nada, ele por umas coisas pequenas, assim, ele surtava. E eu dizia pro meu marido, gente, se esse menino não fosse tão normal nas outras coisas, muito espertinho pra um monte de coisa, eu diria que ele tinha autismo, mas assim, a gente sempre atrelava o autismo a alguma dificuldade intelectual, o que não é também, tá? Mas assim, ele foi pra escola, né, sempre foi pra creche desde 5 meses de idade, sempre foi um aluno muito querido, sabe, muito brincalhão, mas também ele era bruto, sempre foi, principalmente começou a ficar maiorzinho ali, a fase de ser mais agressivo, sabe, de alguém bater nele, ele bater de volta, ele é um menino grande e forte, então a gente começou a ter alguns problemas com isso na escola, com desobediência e tal, lá com 4 anos, mas a diretoria da escola, em conjunto com a gente, muita educação, muita fala, sempre dava certo. Os problemas começaram quando ele foi pro 1º ano, numa escola grande, aqui, uma escola bem grande, a maior escola da minha cidade. A gente colocou ele e lá, 30 alunos numa sala de aula, muitos alunos para um professor só. Ele extremamente agitado, né? Ele é uma criança muito alegre, tem muitos dons pra arte, mas não consegue ficar quieto. Daí começaram os problemas dele, não conseguir prestar atenção, dele não ficar quieto. Primeiro também problemas de agressão dele, bater nos colegas. E a gente começou a ver isso, né? E o que me incomodava muito era dele bater em meninas, né? Aí sempre a gente investigou tudo, não é que ele ia lá e batia na menina. A menina batia nele, ele batia de volta. Só que eu dizia pra ele, tu não pode jamais bater numa menina, não pode. Eu brigava muito com ele, gente. Eu briguei muito com ele. No ano passado, no caso, né? Foi bem ruim, assim. E... Daí ele ia no contraturno no ano passado, a gente tirou ele do contraturno nesse ano, na verdade, a gente começou a levar mais tarde, porque a gente começou... Não, vamos lá, peraí que já tô atropelando as coisas. Começou com esse negócio aí de agressividade, aí toda hora bilhete, toda hora a escola chamava, aí a escola chamava e chamava de novo, até que a escola disse, mãe, nós tínhamos que investigar um caso de TDAH nele. Ele poderia ser um TDAH. E eu disse, tá bom, vamos investigar, né, bora. O que é o TDAH, gente? É transtorno do déficit de atenção. Tem criança que tem só o TDAH, transtorno do déficit de atenção. E tem gente que tem o TDA, transtorno do déficit de atenção. Tem gente que tem TDAH, transtorno do déficit de atenção por hiperatividade, que é o caso do Vicente. E não conseguia parar quieto, ele não conseguia se concentrar, ele não tava conseguindo acompanhar a turma. Resumindo, ele era o bobo da sala, né? Eu ficava fazendo uma palhaçada e tal. Até que eles falaram isso e eu fui atrás, fui estudar sobre isso, tá? Eu tinha muita resistência, porque eu ouvi falar muito mal sempre, dizer, dá um remédio faixa... Eles vão tacar um remédio no teu filho, faixa preta, uma Ritalina pra fazer teu filho se acalmar, porque teu filho tá incomodando na sala de aula, e quando vê nem precisa. Daí a gente ouve muita gente, vai medicar, não sei o que, não sei o que. Gente,
assim, essa função, né? Enfim, mas eu aceitei, marquei médico, só que assim, consegue médico daqui pra 6 meses pra frente, a consulta aqui custa R$900. Isso foi em julho do ano passado. Aí comecei a conversar com uma psicopedagoga aqui, uma psicopedagoga ali e tal, e uma falou pra mim, eu fico muito brava que ele bate nas meninas, e eu digo, tu não pode bater numa mulher, nem com uma coisa, não sei o que. Ela disse, ele não tá batendo numa menina, pra ele tá batendo quem bateu nele, ele tá só reagindo. Seja um adulto, seja um velho, seja um cachorro, ele vai só reagir, né? Ele era bruto, assim, não é que ele nunca espancou ninguém, mas tipo assim, a menina batia nele, ele batia de volta, e daí dava o B.O. todo, né? Ele era reativo, tá? Aí começamos então, ano passado, primeira coisa, mudar o sono. Ele dormia só 9 horas por dia, né? 8, 9 horas. Dormia tarde, acordava cedo pra ir pro contraturno. Tava sempre exausto. Daí a Psimama, é uma pessoa que eu acompanho aqui, ela falou que as crianças vivem daí no modo sobrevivência. Até a gente, quando a gente tá cansado, a gente tá sempre irritado. Então ele vivia nesse modo sobrevivência, nesse modo estresse, nesse modo reativo, sabe? E isso, a gente aumentou o sono dele. Foi a primeira medida que a gente tomou pra melhorar a qualidade de vida dele. E isso melhorou muito. Gente, melhorou 100% a questão da reatividade dele, tá? Dele bater de volta nos colegas. Aquela reatividade impulsiva, rápida, sabe? Isso melhorou sim. Sem remédio nenhum, tá? Foi isso que melhorou. Muito diálogo, começamos a conversar mais, eu comecei a ouvir mais ele, comecei a ser mais paciente, comecei a ouvir realmente ele. Isso, eu estar em casa é muito bom. E lembrando que foi ano passado, justamente por isso que eu decidi que eu viveria do digital, né? Porque eu tava ainda na estética no ano passado, e vir pro digital foi por causa de tudo isso que aconteceu com meu filho. Então, assim, nada é por acaso, sabe? E, assim, toda mãe não merece CLT, toda mãe merece ficar com seu filho. Agora, se tu tem um filho neurodivergente, que precisa mais, ele vai precisar mais de você. Todo filho precisa, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo. Mas, assim, o neurodivergente, pai e a mãe é quem entende, tá? É quem, pai, mãe, enfim, vó, quem convive, tá? Quem cria. Para as outras pessoas, ele é só uma criança mal educada, né? Então, mal educada, sem limite, sem ouvido, que incomoda, sabe? Sobretudo até a gente chegar onde ele está nesse momento hoje, tá, gente? Aí tá, fomos lá, marcamos médico, consegui médico, enfim. Marcamos, quando a gente foi no médico, eu já tinha falado com várias neuropsicopedagogas e tudo já indicava, o próprio César já dizia que ele tinha, o próprio Ernesto, enfim, a escola, né? Tá, tudo bem, fomos lá, fizemos o diagnóstico, o médico Ritalina. E eu, não, antes disso, vamos lá, gente, antes disso, eu queria trocar meu filho de escola, porque era todo dia BO, reclamação, gente, sabe que é 10 dias seguidos vindo bilhete. Eu tava indignada com a direção da escola também, com a orientação, na verdade, não com a direção, que não sabia lidar com aquilo também, o professor também não sabia lidar com aquilo, todo dia mandava o guri pra direção. Gente, não fazia sentido, né? Até que eu quis mudar de escola, e eu fui numa outra escola aqui perto da minha casa, e fui falar ali com a diretora, que me disseram, ela é uma mulher maravilhosa, conversa com ela e tal, conversei com ela. E ela falou comigo, Grace, eu não tenho vaga, aqui a gente também tem alunos com autismo, não temos professor extra, também são 25 alunos por sala e tal, então não ia resolver muito meu problema, mas ela disse, Grace, agora eu vou falar contigo de mãe pra mãe. Tu tá vendo essa questão dele ter o TDAH e tal? Eu disse, tô, a gente tem médico, mas é só pra ano que vem, não sei o quê, ou sei lá, meses à frente ali. Ela disse, Grace, agora eu vou falar contigo de mãe pra mãe, ela disse. O teu filho tá sofrendo, ela falou. E não é só vocês que estão sofrendo. Eu sei que a família inteira tá sofrendo, mas ele tá sofrendo mais. E ele não obedece e ele não faz as coisas, não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. A criança com TDAH, ela não tem freio. Isso tem a ver com a recaptação de dopamina, que é aqui na frente, no córtex pré-frontal, tá, gente? Eu fui estudar muito sobre isso. Toda vez que vi um bilhete, era um inferno aqui em casa. Eu brigava com ele, eu dizia, mas como tu não consegue? Ele chorava, ele dizia, ai, mãe, eu vou mudar, não sei o quê. Era um inferno, gente. Porque eu, como educadora, como mãe, eu tinha que educar. Como é que tu educa? Eu falei uma vez pra diretora da escola, eu não tenho mais o que tirar dele. Eu já tinha tirado telas, tirei telas dele. Eu já tinha tirado algumas brincadeiras que ele gostava. Eu disse, só falta tirar a comida dele. Eu não tenho mais o que castigá-lo pra ele mudar, né? Então, assim, bem difícil, tá, gente? Mas, assim, eu tô falando isso de coração, pra que se você tá indo numa dessa, começa a pensar que pode não ser só desobediência, pode ser que teu filho não consegue. Isso, essa fala dessa mulher, não vou falar o nome dela aqui, mas eu agradeço ela, o dia que eu encontrar ela na rua, eu quero agradecer ela. Ela mudou a minha vida, porque ela disse, Grace, o meu filho, a vida inteira foi o bagunceiro da sala, não ia bem, não sei o quê. Aí depois, na adolescência, nunca parou com nenhuma namorada, abriu não sei quantas empresas, nunca nada dá certo, fez várias faculdades, não consegue concluir nada. E aí vai se criando um adulto insatisfeito, um adulto que não se encaixa, um adulto que nunca sabe fazer nada e que faz tudo errado. E ele vai minando a autoestima dele. Também o risco maior de cair nas drogas na adolescência, de buscar esse prazer, essa dopamina que ele não tem regulada aqui no córtex pré-frontal, acaba aumentando os riscos. E naquele dia, ela falou isso pra mim, então, usar a Ritalina quando é criança diminui muito os riscos de precisar na vida adulta e de ter problemas na vida adulta. Naquele dia eu vim pra casa, era julho, acho que faz um ano. Eu vim pra casa chorando, assisti tudo que tinha disponível no YouTube sobre Ritalina, sobre TDAH, sobre crianças com TDAH, sobre tudo isso. Inclusive esse vídeo que eu vou colocar no YouTube, porque eu quero que as mães tenham essa minha opinião, meu depoimento, porque eu acho muito importante, pra ajudar outras mães, tá? E na minha cabeça, realmente, eu estaria drogando uma criança com remédio faixa preta, uma criança de 6 anos na época, né? Eu também sou espírita, né? Eu acompanho a doutrina espírita, não sou alienada de nada, tá, gente? Mas, assim, eu sempre ouvi, né, o espiritismo. Pra mim, o espiritismo é onde eu encontro... Pra mim, eu sou cristã, eu creio em Deus, eu sigo as leis de Deus, e o espiritismo, pra mim, é o que me traz mais explicações. Como eu digo assim, pode ser que não exista vida após a morte, né? Se não existir, tá tudo certo, eu vou fazer o meu melhor aqui na Terra e tá tudo certo. E se existir e eu não acreditar, é pior, né? Então, eu prefiro acreditar que tem alguma coisa depois, e se não tiver, depois tá tudo certo, tá, gente? Essa é a minha opinião. Mas, assim... Eu sei como o Divaldo falava muito mal de drogar as nossas crianças, índigos e cristal, que vieram pra mudar o mundo com esses remédios. Mas assim, gente, eu sempre pensava, meu filho não vai mudar o mundo se ele não aprender a ler e escrever, se ele tiver uma autoestima minada. Então ali cai muita ficha, assim, eu chorei muito.
Por que é difícil pra gente aceitar? Esses dias uma mãe perguntou pra mim, por que é difícil pra ti? Foi difícil pra te aceitar que ele tinha isso? Eu disse, não, difícil pra mim não foi aceitar que ele tinha isso. Difícil pra mim foi... pensar em dar remédio pra ele, né, faixa preta tão cedo, tão pequeno, foi a questão de pensar o quanto ele poderia sofrer ao longo da vida dele e o quanto eu teria que me esforçar pra minimizar esse sofrimento, sobretudo, inclusive, a questão de eu estar presente, estar perto de casa, levar ele, buscar, acompanhar com quem ele anda. Gente, meu filho se transforma se ele anda com pessoas que são malvadinhas, porque como ele não tem freio, ele acredita em tudo e em todos, sabe? Então, tudo isso eu tenho que tomar muito cuidado, sabe? Por isso que é muito importante essa questão de trabalhar em casa. Isso não tem preço, tá? De eu poder estar perto dele e a evolução que ele... O menino que ele é hoje, inclusive, ontem eu recebi elogio da professora, é muito diferente do menino que estava 1 ano atrás na escola, tá? Voltando ao assunto lá, ela me falou isso, pesquisei tudo e tal, falei com meu marido, a gente conversou, tá, ok, vamos esperar. Aí teve a tal da reunião com o neuro, a gente já tinha melhorado a questão de sono dele, era a única coisa que nós tínhamos melhorado. Aí meu esposo, daí veio o dia da consulta com o neuro, fomos lá, as avaliações do neuro, não, dá pra ver que ele tem TDAH, ele não parava quieto, sabe o que é meia hora no consultório, 15 minutos, ele não parava quieto. Ele sem a medicação hoje ainda, assim, ele é bem... Desculpa, gente, eu parei aqui pra espirrar. Então, ano passado, comecei a dar, então, a Ritalina, conforme o médico indicou, manhã e tarde, 10 miligramas. Eu disse, mas ele vai tomar de tarde, de manhã também, ele não vai na escola. Daí o médico disse assim pra mim, mãe, isso não é pílula da inteligência. Teu filho não vai usar isso aqui pra estudar melhor, como alguns estudantes de medicina e tal fazem hoje em dia. Isso aqui o teu filho precisa pra viver, porque senão de manhã tu fala 20 vezes pra ele botar roupa, ele não bota, daí dá briga, daí ele já se sente insatisfeito. Isso aqui é pra melhorar a qualidade de vida do teu filho. Ele não tem a recaptação de dopamina aqui na frente, ele não tem freio mesmo, e ele faz agora, por que ele tá sempre inquieto? Porque ele tá fazendo uma coisa agora, daí já não tem mais dopamina, ele quer fazer outra, ele quer fazer outra, ele quer fazer outra, e nunca tá bom, tá, gente? Outra coisa, eu vou dizer pra vocês, a gente sabe, depois que a gente tá nesse meio, que a neurodivergência, ela tende a ser hereditária. Eu tenho a mente extremamente acelerada, mas eu acho que eu aprendi a lidar com isso ao longo dos anos. Falei esses dias com acho que uma neuro também que a gente tava conversando, e era uma especialista, uma psicóloga, eu acho que era, e ela disse assim pra mim, será que eu não percebi e tal? Eu nunca tive dificuldade na escola. É que deficiente a gente viu muito por causa da dificuldade na escola. Daí ela disse que, Grace, a menina, olha só, olha que interessante, gente, a menina, ela é menos prejudicada pelo TDAH, porque você vê mais meninos com TDAH. Não é que a menina não tenha o TDAH, é que o TDAH da menina normalmente é mais mental, é a mente acelerada, eu tenho a mente extremamente acelerada. Tenho dificuldade, às vezes, de focar em um único projeto, inclusive. Tanto que vocês veem aqui que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu não tive... E ela disse, normalmente as meninas não se prejudicam tanto na questão escolar. Já os meninos mais, porque questão masculina também, eles já são mais fisicamente insossegados, né? Os meninos já são. Então, essa é uma outra coisa que é importante vocês pensarem e analisarem, tá? Se olharem, quando você tem um filho neurodivergente, provavelmente ou os dois têm, ou um. No caso dos pais também, né? E aqui em casa a gente até desconfia que os dois têm, tá? O TDAH. Voltando, então, começamos com a Ritalina. Ano passado ele deu uma melhorada, mas não foi muito. Nas férias eu não dei o remédio, porque eu ainda tinha aquela resistência e eu não tinha achado que tinha mudado tanto assim também. Aí esse ano ele voltou pra escola, voltei a dar o remédio. Comprei o remédio e pensei, vou dar só de tarde pra ir pra escola. Começaram os problemas, comecei a dar de manhã e de tarde. Tal. Aí não voltou os problemas como antigamente, mas a questão dele não estar acompanhando. Eu via que o caderno vinha em branco, eu vinha aqui, sabe? Eu comecei não tava aquela coisa da professora incomodando, sabe? Mas ao mesmo tempo eu via que ele não tava acompanhando, eu via que ele tava boiando, que ele não sabia ler, não sabia escrever, ele não sabia nada, ele tava no 2º ano. E eu sabia que isso não era normal, né? Pode ser normal, mas assim, tinha que estar um pouquinho melhor, sabe? Eu me preocupei rápido. Foi quando eu comecei a pensar de novo a questão de troca de escola. E um dia, conversando com uma amiga minha, que o filho dela estuda numa escola municipal aqui, bem pertinho da minha casa, escola que eu estudei a vida inteira, na verdade, que ela tem inclusão ao TDAH, ela tem um convênio com a universidade aqui da nossa cidade, que tem vários alunos ali que fazem estágio de várias coisas, inclusive de psico, tudo. É uma escola modelo de inclusão, tá? Então ela tem vários alunos autistas e de todos os outros CIDs, né? Então, quando o Otávio desenhou, assim, as classes, eu vi que era 3, 3 e 3. E 2, eu acho. Ou 3, 3 e 3. Eram, tipo assim, 11 alunos na sala dele. E eu disse, gente, como assim? E na sala do Vicente eram 30 alunos, gente. Imagina, como é que uma criança com TDAH, com 30 alunos, um fala uma coisa, outro fala outra, e ele tá tudo assim, ó. Ele não conseguia concentrar. Eu disse, gente, pensa, 1/3 de alunos na sala. 2 professoras, porque tinha uma aluna com autismo, então tinha 2 professoras numa sala com 11 alunos. Eu disse, não, vou lá amanhã. Eu fui no outro dia na escola, eu fui na escola e eles tinham atendimento com psicopedagogo de graça pra qualquer aluno lá na outra escola. O CID do Vicente não me daria direito a isso, tá? Dentro da escola, atendimento, TDAH não tem direito pelo Estado, tá? Teria direito, ali sim, teria direito a reforço escolar, né? Que se precisasse lá na outra escola não tinha também. É uma escola do Estado, tá, gente? Infelizmente o Estado tem as suas precariedades, né? Mas é a melhor escola da nossa cidade, uma das melhores do Rio Grande do Sul, inclusive, né? Tem uma das melhores notas aí agora até na avaliação acho que não sei, não é Enadia, não sei o nome direitinho. Mas assim, enfim, né? É a melhor escola, não é a melhor escola pra todo mundo, tá? Eu já tinha, gente, ano passado nós já tinha pagado professor particular pro Vicente. Esse ano eu já tinha pagado, então assim, ó, eu já tinha pago, né? Então assim, a gente precisava de mais do que isso. A gente precisava de uma escola que acolhesse ele, sabe? Então lá, atendimento psicopedagogo, atendimento de... como eu disse, de reforço escolar, de manhã no contraturno, que eu posso levar, buscar ele, enfim. E a aula, ainda uma turma pequena, com mais professores dentro da sala de aula, com professor auxiliar. Ele foi, então, já faz alguns meses.
Foi maravilhoso pra ele. A escola é extremamente inclusiva. Então, assim, se tu tem filho neurodivergente, busque uma escola inclusiva. Isso faz toda a diferença. Hoje eu percebo que o Vicente, de todas as crianças que tem lá, tem várias crianças com autismo muito grave. Ele não é nada. Ele não é um problema para os professores e pra escola. Diferente da outra escola, que ele era um problema porque ele era agitado. Mais uma coisa, exatamente nesse dia, nessa semana, nesse mês que eu troquei ele de escola, porque assim, eu fui lá na quarta, na quinta eu fiz a papelada, na sexta, nem foi na segunda, já na quinta foi despedida da escola e na sexta-feira ele já começou na escola nova. E ele tava muito feliz também. Mas assim, gente, uma coisa que fez toda a diferença também. Naquele mês ali, eu sempre comprava a Ritalina genérica, tá? Metilfenidato. Que eu nunca tive problema com remédio genérico. A vida inteira eu comprei remédio genérico, tá? Naquele mês, alguém tinha me falado que remédios neurológicos, o original era melhor. E eu comprei, porque assim, é R$30 a Ritalina, 30 e poucos a genérica, e é 90 a original. Mas eu comprei a original naquele mês. E assim, ó, sabe o que é a criança mudar da água pro vinho? E eu achando que era por causa da escola. Nossa, ele mudou da água pro vinho, nossa. A criança tá maravilhosa. E assim, gente, foi incrível a Ritalina original e a escola nova. Ele virou outra criança, assim, quase uma criança superdotada, como a gente falou. Como a prof falou. Aí, no outro mês, eu comprei de novo a Ritalina genérica. E, gente, foi a mesma coisa, que não dá nada pra ele. Aí eu percebi que, na verdade, o tratamento que ele começou em outubro do ano passado, na verdade, eu só descobri o tratamento certo agora, esse ano. E assim, gente, faz toda a diferença. Pro meu filho, faz toda a diferença a Ritalina original e a Ritalina, a outra, a genérica. Dar a genérica pra ele é como se eu não, aquela vez, é como se eu não tivesse dado nada. Tive problemas na escola de novo, teve problema de briga com um colega, teve problema de não obedecer, teve, sabe? Voltou a ser aquele inferno que era o ano passado. A medicação errada, a medicação genérica, tá? Então eu não compro mais genérico pro meu filho, ele está tomando somente original e ele é outra criança. É incrível o resultado dele e a evolução dele na escola. E de lá pra cá, isso faz um mês e pouco, 2 meses, 3 meses, ele aprendeu a ler. Tem as dificuldades dele, mas ele tomou gosto por pegar livro pra ler, tomou gosto de ver o Elefante Letrado, que é um aplicativo aqui de leitura, de fala, que as crianças têm. Ele é outra criança, gente. Ele evoluiu muito com medicação certa, escola acolhedora, dormir mais. Hoje, vocês podem ver que às vezes de manhã eu começo o meu dia aqui, stories normalmente eu faço à tarde, inclusive, mas eu começo meu dia sempre mais tarde. Por quê? Porque eu prefiro deixar a casa em silêncio. Eu não falo aqui em casa, é proibido. Quando eu acordo, né, eu acordo mais cedo que ele, desço, eu faço o mínimo de barulho possível. Por quê? Porque ele acordou, o Vicente não consegue acordar e dormir de novo. Ele acordou, ligou ali a máquina, né, a super máquina dele, né, ele tem uma mente extremamente acelerada. E ele já acorda mil, ele já acorda pulando, dançando, cantando, sabe? É assim. Uma coisa que a gente percebeu quando ele começou a tomar Ritalina genérica lá no ano passado, que pela primeira vez ele tinha sentado e feito o quebra-cabeça sozinho. Então deu uma melhorada sim com a genérica, mas assim, depois que eu usei a normal, a oficial, comparada com a genérica, a evolução dele era 0, tá? Então, de lá pra cá ele vem tendo várias evoluções de arrumar as coisas sozinho, hoje ele quis aprender a dobrar roupa aqui comigo, sabe, gente? Ele é um menino extremamente querido, ele é um menino extremamente inteligente, ele tem muitos dons pra arte, ele gosta de desenhar, ele sabe coisas, ele gosta de curiosidades, assim, só que ele tinha essa resistência em fazer as coisas que ele não gosta, as coisas chatas, aprender a ler, escrever, aprender letra, aprender número, isso ele tinha essa resistência, mas ele precisa disso e ele tá entendendo isso. Então é isso, gente, essa é a minha história e é por isso que eu decidi trabalhar em casa, é por isso que eu digo que mães não merecem CLT, mães de neurodivergente mais ainda. Mais duas atitudes que a gente tomou que fez toda a diferença, que foi agora, muito recente essas, tá? Uma delas, a questão do açúcar, tá? O açúcar pro TDAH, açúcar e corante pro TDAH é horrível. Eu gosto daquelas balas finas, eu adoro. As crianças também gostam, mas hoje eu não compro. O Doritos, o Vicente ama Doritos, eu já disse pra ele. Isso nem é considerado alimento, mas eu também amo Doritos. Mas eu não compro mais, porque aquele corante vermelho, ele é altamente... São 3 coisas que eu vou falar pra vocês. Ele é altamente tóxico pra crianças, sobretudo com TDAH. Pesquisem sobre isso, corantes alimentares. Então, eu evito de dar essas coisas. Não tô dizendo que ele não come, tá, gente? Mas eu evito de ter em casa. Eu evito de comprar essas coisas. Doce, sobretudo à noite. Esses dias nós estávamos no final de semana em casa, e à noite, depois do jantar, a gente comeu chocolate, toda a família. Ele ficou impossível. Porque ele tava sem a medicação e ainda tinha tomado comida açúcar. Então, assim, ele não conseguia desligar, ele não conseguia dormir. Ele falava, fala. Então, assim, diminuiu o açúcar bastante, drasticamente. Às vezes, gente, vou contar pra vocês. Às vezes eu e a Maria comemos chocolate escondido dele pra ele não ver. Porque a gente sabe que faz mal pra ele. E ele não quer. O Vicente, na verdade, não é uma criança que ele ama doce. Ele gosta de comida, ele gosta de fruta. Mas se ele vê alguém comendo, ele quer comer, porque ele é comilão. Ele emagreceu muito também. Uma coisa pra contar pra vocês. Eu vou botar a foto aqui pra vocês depois. Ele, um ano atrás, como ele tava gordinho, olha como ele tá agora. Agora ele tá uma criança normal. Antes ele comia por ansiedade. Ele tava em casa, ele tava o tempo todo comendo. Hoje não. Hoje, às vezes, inclusive, no almoço ele repetia. Inclusive, no almoço, a gente faz um almoço super gostoso, ele não comeu nada de manhã. Ele diz, mãe, não quero comer. Por quê? Porque tá regulada a ansiedade dele. A dopamina dele tá regulada. Antes ele ficava buscando dopamina na comida. Eu tenho isso também, tá, gente? Então, vocês entendem o quanto isso muda a gente entender o que a criança tem? Um diagnóstico, ele não invalida a criança. Eu acho que tu ter o diagnóstico é pra te aprender a lidar com a coisa. É de saber quais são... Se eu ignoro que meu filho tem TDAH, eu não sei o que fazer pra melhorar a qualidade de vida dele e da minha família. No momento que eu sei, eu estudo, pesquiso e eu só vou melhorando a qualidade de vida dele e da minha família. Outra coisa que a gente fez, saiu um estudo falando sobre óleo essencial de alecrim e óleo essencial de lavanda e o menta piperita também, que saiu um estudo, gente, estudo científico falando sobre... eu vou tentar deixar aqui também pra vocês esse artigo, falando sobre a notícia
da melhora do alecrim pra concentração, a questão da lavanda pra relaxar antes de dormir, a gente começou a usar. Confesso que eu esqueço de usar todos os dias, mas eu percebo quando eu uso que faz muita diferença. O alecrim foi muito usado, inclusive, na época dos estudiosos. É indicado, inclusive, em cursinhos de medicina, usar pra ajudar na concentração. E ajudar pra estudar, né? Que é, tu bota umas gotinhas aqui, dá uma cheirada, ele já se acostumou, ele gosta de fazer também. Então ele faz. Lembrando outra coisa, o Vicente também hoje ele é intolerante à lactose, então dizem que não tem nada a ver com a PLV, não sei, só sei que ele é intolerante à lactose, então eu também tomo cuidado pra quê? Se ele come coisas com lactose, que ele tome a enzima, o Lactidei, Lactosil, enfim, porque se ele não tomar também, ele fica mais irritado, mais irritadiço, fica com dores abdominais. Então tem que tomar cuidado. Tem intolerância à lactose, ou não consome os alimentos, ou ingere a enzima, tá, gente? As atitudes, então, as 3 que eu falei pra vocês, as últimas que eu ia falar, era essa do óleo essencial, redução de açúcar, e a terceira e última foi, a gente descobriu na semana passada, ou retrasada. Sem querer a gente descobriu, e eu também não sabia que era para uso de TDAH, né? Nunca tinha parado pra pensar, por isso que é importante a gente saber o diagnóstico dos nossos filhos, que ele tem TEM e tal, e sempre tá atrasado, porque daí a gente senta pra fazer em casa, ele demora pra fazer, ele dispersa, daí ele conversa, daí vê uma mosca, daí vê o cachorro, daí vê não sei o quê. Às vezes um tema que ele demoraria 15 minutos, ele demora 1 hora pra fazer. Um dia à noite nós estávamos aqui no quarto, e eu disse, vamos escrever, vamos fazer esse teu tema aqui. E ele foi fazer. Nisso que ele tava fazendo, aí eu e a Maria conversando, daí a gente tava, vamos ficar quietinha, daí a gente ficou quietinha assim. Aí ele fez. Sabe, ele engatou ali uma primeira e foi fazendo. Daí daqui a pouco a Maria foi falar uma coisa, daí nós, tá, vamos ficar em silêncio. Nem no celular nós não tinha barulho, né? Ficamos ali lá dele. Ele entrou no mundinho dele e fez o tema, assim, tipo, rapidinho, 10 minutinhos. Daí eu disse pra Maria, tu viu que você precisa de silêncio pra estudar? E aqui em casa é bem difícil, tem barulho na rua, tem barulho do cachorro, tem a TV não sei quem ligada, eu tô no computador no meu trabalho, enfim, o meu marido tá no telefone, enfim, é um monte de coisa que dispersa a atenção dele. Daí eu comentei com a Maria assim, eu disse, e se ele usasse aqueles fones pra autista, né? Eu falei pra ela pra autista, porque eu era ignorante. Eu achei que esses fones abafadores eram só pra autistas, que tem uma colega dela que usa, e eles têm direito a usar os fones na sala de aula, em lugares públicos, enfim, em qualquer lugar, né? Inclusive, se você vê, às vezes, alguém em algum restaurante, a família inteira ali conversando, e tu vê uma pessoa de fone, e não pensar, olha ali, aquele adolescente ali no fone, em vez de estar conversando com a família. Não, as pessoas, os autistas, principalmente, usam, porque incomoda o barulho excessivo pra eles. Inclusive, ontem nós fomos no campeonato de patinação da minha filha, e era num ginásio, e meu filho disse, eu tinha que ter trazido meu fone. Então, por quê? Porque daqui a pouco aquele excesso de barulho incomoda ele. Olha só que interessante, não tínhamos levado, não precisou, mas olha só, tem feito toda a diferença pra ele. O que a gente fez? Comprei naquele mesmo dia, naquela mesma hora, comprei o fone abafador pra ele. Fone abafador não é um fone de ouvir com música, é um fone que só abafa o barulho mesmo, tira o barulho externo. Naquele mesmo momento que eu fui comprar, eu vi que não era só pra autista. Inclusive, o TDAH é uma das indicações que nunca ninguém me falou, eu pesquisei sozinha, descobri sozinha, gente. Por isso que eu tô dividindo isso com vocês. Porque foram soluções que eu descobri muitas sozinha e que fez a diferença. A Ritalina não ser genérica, a redução de açúcar, a gente já sabe, a questão dos óleos essenciais, a questão do fone de ouvido, a questão dele dormir, que chega. Gente, essas coisas assim. E uma escola acolhedora. E uma mãe perto também, né? Fizeram toda a diferença pro meu filho. Então, ele tá usando fone há 2 semanas. Eu recebi um bilhete da prof essa semana e ontem fui falar com a prof no último dia de aula e tal. Ela disse, eu mandei um bilhete e tal. Ela disse, não, eu não vi essa semana dela. Ela disse assim, não, é um bilhete bom, ela falou. Que ele tá cumprindo com os combinados da sala, que era uma das dificuldades que ele tinha quando ele veio pra essa escola nova, né? De se comportar ali, né? Porque lembra que ele tava tomando remédio errado e tal. E ela falou que ele estava cumprindo com os combinados da sala e que ela tinha notado evolução nele na escrita e em tudo, né? Nas atividades, que o fone tinha ajudado muito também. Então é isso, gente. Hoje compartilhei com vocês aí. Muitos pais têm vergonha, não querem falar, não querem expor o filho, não querem rotular, não querem nada. Mas o meu filho sabe que ele tem o TDAH. Isso é uma coisa tranquila. Isso não é uma muleta. Não é uma muleta, não deve ser uma muleta. Ele não é diferente, não é especial, ele não é nada. Ele é só uma criança, ele não é doente. Eu ouço também. Ele tem problema. Eu tenho pavor disso. Ele é uma criança neurodivergente. O cérebro dele funciona diferente do cérebro de outras pessoas. E isso requer com que, não que o mundo se adapte a ele, mas que ele se adapte ao mundo, né? A nossa família. A gente tá muito longe de conseguir que a massa mude pra alguns, tá? Mas a gente tem que entender isso e eu não quero encaixar meu filho numa bolha ou numa caixinha. Não quero que ele seja igual às outras crianças. Eu quero, ao contrário, extrair o máximo de talento dele. A gente sabe hoje que vários grandes ídolos, Messi, Nicole Baus, Federer, sei lá, quais são, acho que não é o Federer, é aquele nadador, o Phelps, vários têm ou TDAH ou autismo e são grandes em coisas que eles se dedicaram e provavelmente são, isso tem vários, gente. Então, assim, a criança neurodivergente, ela tem algum talento ali escondido, ela tem alguma coisa ali que a gente tem que descobrir, né, e a gente tem que tentar minimizar ao máximo os danos, né, os problemas que ela pode vir a ter. E hoje meu filho é feliz, gente. A questão dele estar magro tem a ver com a felicidade dele também. Ele é feliz, ele é alegre, ele monta quebra-cabeça, ele monta brinquedo, ele desenha, ele faz dobradura, ele é muito criativo. Outra coisa, ter um filho neurodivergente custa caro. Infelizmente, a gente não tem muito apoio ainda do Brasil. O fone dele custou quase R$200. Não tem gratuito aí, não que eu saiba, tá, gente? A questão, uma consulta com um neuropsiquiatra, neuropsicólogo, como é que é? Ele é neuropediatra, desculpa. Neuropediatra, aqui na minha cidade, R$900, tem fila de espera de 6 meses, tá? As psicoterapias é mais de R$500 por semana, tá? Se tu for pagar tudo particular. Eu ainda tenho o auxílio ali da escola, né? Então,
uma alimentação mais balanceada, uma mãe perto, levar e buscar. Lembra que ele tem o reforço escolar uma vez por semana, e ele tem a psico uma vez por semana, ele tem os esportes que ele faz. Poder levar e buscar, é isso que o digital me trouxe, é isso que o digital me proporcionou, e é isso que eu quero levar para outras mães. Esse é o meu propósito hoje, é cuidar muito bem da minha família, fazer essa cura, né, até essa cura energética familiar, daqui a pouco, né, que de repente minha avó não teve com a minha mãe, não pôde ter porque tinha que trabalhar e tal, minha mãe não teve comigo, e agora eu curar isso, né, e a gente conseguir extrair de verdade aí o máximo, né, do potencial dos meus 2 filhos, né, porque uma questão, assim, que a gente esquece de falar, o filho normal, vamos dizer entre aspas, ele sofre muito com todo esse processo de dificuldades, e ele pensa já tive momentos que, eu não dou problema, mas eu sofro por causa do problema do meu irmão. Então, assim, a família inteira sofre, gente, quando a gente não tem um diagnóstico, quando aquilo nos faz sofrer. E outra coisa, não esperem o filho ir mal na escola, porque muitas vezes a criança tá no 3º, 4º ano rodando já, quando vão se dar conta que, na verdade, não é porque ela não quer, porque ela é burra por nada, é porque ela não consegue realmente se concentrar. Então, fica a dica aí, estejam atentos aos seus filhos, se eles estiverem tendo alguma dificuldade, pode ser que seja porque eles não conseguem.